Nota Tarde Top. Agora vamos falar sobre os 8 tipos mais comuns de manchas na pele. Para falar sobre este assunto, Renata Castilho, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda, Muito viu? obrigada, Gia. É um prazer estar aqui com você de novo. O prazer é todo nosso. Bom, vamos começar então, gente. A gente tem as fotos mostrando para vocês. A gente vai falar as causas, o tratamento, tudo, tá bom? Primeiro, pano branco. Vamos colocar na tela. Esse não é pano branco, mas também a gente começa a falar sobre esse aí que é acne. Exatamente. Boa. Então, na verdade, na foto tem um pouquinho de acne ainda, com cicatrizes de acne, né? Então, geralmente, depois que o paciente termina o tratamento, acaba ficando aquelas marquinhas, aquelas manchas. Tá. Geralmente... Mas são as manchas de acne, mas ainda tem espinhas ainda. Nessa foto que está aparecendo, ainda tem algumas lesões ativas. Tá. Né? Mas a mancha de acne é muito comum, Gi. Tá. Né? É verdade que mexe, porque espreme, porque cutuca, não? Sim, quando cutuca, né? Os pacientes têm mania de querer apertar aquela pústulazinha, aquela bolinha amarelinha, a cicatriz tende a ficar pior, porque é uma lesão. Mas quando tá aquela bolinha amarelinha, não é porque tá na hora de estourar? Não é porque tá na hora. Ela não fica boa mais rápido? Não. Nada disso? Não, as pessoas têm essa impressão, né? A gente tem vontade de ver a bolinha, mas o ideal é não mexer, usar produtos secativos, tá, né? Porque a resposta é muito melhor. Então, quem tem mania de cutucar a pele, de mexer ali, as cicatrizes pioram. Então, essa mancha na pele, né, causada pela espinha, é porque a pessoa futucou ou porque ela tomou sol, por exemplo, em cima da espinha? Tanto pelo grau de acne, então acnes com graus mais elevados, né, uma acne grau 4, elas tendem a deixar cicatrizes mesmo pelo próprio processo inflamatório. Tá. Então, isso já contribui. Entendi. O fato da pessoa também manipular a lesão também contribui. E, claro, se tomar sol, aí tende a ficar as manchinhas da pele também, que então, o sol também... A pessoa que tem acne, tendência a ter acne, o ideal é não tomar sol. O ideal é não tomar sol, o ideal é não cutucar. Então, ter um cuidado com a pele, ter aquele cuidado de ter ali o produtinho e seguir as recomendações do médico. Se a gente é aquela pessoa que não consegue, que vê aquela bolinha amarela e fala, meu Deus, eu preciso espremer, ela só fica olhando pra mim. Eu posso colocar um lencinho umedecido no dedo, fazer essas coisas ou não? Sim. Limpeza de pele, por exemplo? O ideal, a limpeza de pele, ela vai atuar mais no comedão, que são aqueles cravinhos, né? Na acne ativa, que são essas lesões com pústula, ela não atua. Ah, entendi. Agora, se você for mexer, claro que o ideal é que não mexa. Mas se você falar, não aguento mesmo, então faz a limpeza direitinho, coloca uma gaze na mão, porque a unha tende a machucar mais. E tem sujeira, né? Tem então sujeira, pode infeccionar. Exatamente. Vamos para a próxima foto na tela. Vai. Essa é uma mancha... Então, essa é uma mancha bem comum, chama acantose nigricans. O que é isso? Acantose nigricans, Gi, ela costuma aparecer, então, em região de pescoço, pode aparecer em região axilar. Ela está muito relacionada à síndrome metabólica, então, obesidade, diabetes. Então, o paciente que chega muitas vezes com essa mancha no dermatologista, ele precisa tratar uma questão orgânica, né? E ela, mas assim, ela tem tratamento, então? Tem tratamento. Qual é o tratamento? O tratamento seria tratar a causa dela. Então, por exemplo, uma diabetes muito descompensada, se o paciente está muito acima do peso, então o tratamento tem que ser sistêmico, né? E com isso a própria mancha já vai melhorando. Ah, então tem cura. Tem cura. Boa. E essa? Essa é uma micose, né, de pele. O pessoal costuma falar popularmente que é o pano branco, né? Ah, esse é o pano branco. Então, é uma pitiríase. O que é causado o pano branco? É um fungo, Era uma doença de pele antiga. Ninguém vê mais ninguém com pano branco, na verdade, né? ainda tem, né? Acho que hoje em dia as pessoas cuidam um pouco mais, mas ela é causada por um fungo, né? Um fungo que é da nossa própria flora. Em algumas pessoas ele se prolifera um pouco mais, né? E aí acaba fazendo essas manchinhas, mas pele também... mais morena é mais propensa, não? Não, é que na verdade ela parece mais, né? Porque ela fica mais destacada, mas não tem uma propensão maior, não. E você pega na piscina ou não? Geralmente quem tem ambiente muito úmido, então fica muito tempo com a roupa molhada, né? Tem uma propensão maior a desenvolver. Tá, e o tratamento é tranquilo? O tratamento é tranquilo, com antifúngicos, mas tem que ser acompanhado pelo médico. Tá bom. Próxima foto. Esse é o famoso melasma, né? Que a gente já falou, que é uma coisa que eu amo muito, porque é um desafio para nós médicos, né? E a principal causa ainda é a exposição solar, tem várias outras causas, genética.
Antigamente, o melasma não tinha... Não sei se falar se tem cura, se não tem, mas hoje diminui bastante. E tem gente até que some o melasma, não Sim, tem? graças a Deus evoluiu muito o tratamento. Então, hoje em dia tem laser específico para melasma. Entendi. Né? Tem um tratamento todo especial. Todo especial, não é qualquer laser que a gente pode fazer. Tem que ser um laser com uma potência mais baixinha, que dá mais disparos. Tá. Né? Então, é verdade que as grávidas também têm a probabilidade de ter mais melasma? Sim. É verdade ou é mito? Não, é verdade. Na gravidez, quem Isso por quê, hein? Hormônio? Questão hormonal, Gi. A manchinha do melasma, ela tem receptores para hormônios, né? Então, na gravidez, com aquele boom hormonal que acontece, realmente todas as outras manchinhas que você já tem no corpo, seja uma pintinha, alguma coisa, elas vão escurecer, o melasma também, e muitas vezes até desenvolver a mancha durante a gestação. Entendi. Bom, e esse, gente? Esse também é o melasma. Esse é o melasma né? também. É o melasma mais extenso. Ele tem uns graus, não? Tipo, 1, 2 Tem, ou não? tem. Na verdade, a gente não classifica assim, a gente classifica em profundidade da pele, Tá. né? Então, o melasma dérmico, o melasma, que é um melasma mais profundo, Tá. né? Que é mais difícil de tratar, ou o melasma epidérmico, que seria um melasma mais superficial, né? A pele morena é mais difícil de tratar que a pele mais clarinha ou não? Ela é mais difícil de tratar porque ela é mais fácil de produzir a manchinha, né? Então, ela tem uma capacidade maior de produzir a melanina, que é o que faz a manchinha acastanhada, a manchinha marrom. Tá. Então, ela é mais difícil nesse sentido. Entendi. Próxima foto. Esse é o vitiligo, né? Acho que todo mundo conhece, sabe que Sim. é uma questão de pele. Nessa manchinha tem uma destruição dos melanócitos, né? Então ainda existem algumas teorias para o aparecimento do vitiligo, uma delas é autoimune, onde o organismo ataca as célulazinhas ali de pigmento e vai fazendo essas manchinhas brancas. E também, essa não tem cura? Ele tem tratamento, pode melhorar, também depende muito de acordo com o grau do vitiligo. Então a gente classifica ele em vitiligo só mucoso, ou um vitiligo segmentar, vitiligo generalizado e até o universal, que é quando acometeu já mais de 90% do corpo. Tá, mas tudo pode reverter com tratamento? Tudo pode ser tratado, tem vários tipos de tratamento, Tá. tem terapia com radiação ultravioleta. Tem alguma causa, não? Então, acredita-se que seja autoimune, que pode ser deflagrado por um estresse, né? Mas ainda não tem, assim, uma certeza do que pode ser causado. Está provado vitiligo. cientificamente. Exatamente. Ok. Existem teorias, né? Essa também é vitiligo? Esse também é um vitiligo, aparentemente. Casos diferentes, São casos né? diferentes. Aquele tinha um destaque maior por ser uma pele negra, né? Sim. Mas esse também é um vitiligo bem extenso pela foto, né? Que parece ser segmentar, que vai pegar o membro todo, né? Tá bom. Hoje em dia também tem transplante para tratamento de vitiligo, transplante de melanócitos, que você tira um pedacinho da pele, um pigmento e faz um enxerto ali na região onde não tem. Esse transplante? O transplante é muito tranquilo, é uma cirurgia com anestesia local, a pessoa vai embora no mesmo dia e tem dado bons resultados. É garantido? A medicina nada Nada é garantido. Nada é garantido, né? né? E também, assim, tem que ser um vitiligo que não está com uma porcentagem do corpo muito grande Qual é a acometida. porcentagem para fazer o transplante? Geralmente tem que ser segmentar. Se for um vitiligo Segmentar que generalizado. você fala só em algumas regiões. Só em algumas regiões. Então, por exemplo, Nas só nas mãos, mãos, nos pés, muitas vezes na face. Aí a gente consegue fazer, até pela quantidade de pele que a gente teria que remover para fazer uma área muito extensa, né? Então a gente não conseguiria. Next, que agora eu quero falar inglês. Essa é uma fitofotodermatose, aquela famosa manchinha de limão, né? Nossa, então, essa mancha de limão, gente. É, que tá Viu? vendo? O povo fica fazendo caipirinha na praia, tá aí, ó, gente. Vai até de outra Exatamente. fruta, né? Pode ser causada por alguns tipos de planta, né? Também, então não só o limão. Qual então planta, gente? tem Avisa várias pra plantas, gente. então, por exemplo, aipo, salsa, algumas Salsa também? salsa pode causar. A gente conhece muito o limão, É, só o limão que eu sei, né? que não mas pode- frutas cítricas, de uma forma geral, são mais perigosas. Amora, por exemplo. Olha Então tem que isso. tomar cuidado com Esse, esse no tipo caso, de fruta. queimou a pele, né? Queimou. Em princípio, ela é uma associação dessas substâncias com a exposição solar, né? Ah. E aí, em princípio, é uma queimadura de pele. Então, vai ficar com aquela queimadura. A gente trata, quando tá nessa fase, como se fosse uma queimadura mesmo, porque é, né? E depois que fica manchinha, a gente trata para Caiu clarear. o limão e ele deixou e ficou no sol, foi isso? O limão, com exposição à radiação solar, ele gera essa reação que começa a fazer uma queimadura local mesmo, né? Porque é um ácido que contém a fruta, então ele reage e forma essas manchinhas, formando bolhas, queimaduras importantes. De todas essas fotos que a gente mostrou aqui, qual é a mancha de pele mais comum que aparece no consultório? A mais comum que aparece no consultório é o melasma. Olha!
Porque hoje em dia as pessoas, essa, por exemplo, é um acidente, né? Então as pessoas estão Sim. tendo um cuidado maior. Depois que acontece a primeira vez, raramente você vai ter esse descuidado, digamos assim, de novo, de não passar protetor ou de manipular ali alguma Sim. substância no sol, né? Uma vez eu fiquei com bigode, viu? Ficou com bigode aqui um De tempão. tomar. Tomei amarradona e ficou com o bigode um tempão. Falei, gente, que bigode escuro é esse que não sai? Gente, ficou escuro. Sim. Só um lado do bigode, ficou assim, só um lado do bigode. Sim. Não saiu de jeito nenhum. Ó, levou um tempão. Sim. E a micose, né? A micose de pele também é uma condição muito comum, então muitas pessoas têm. E quem tem acaba tendo recidivas, né? Porque é uma característica um pouco da pele da pessoa de desenvolver. Então, às vezes tem, trata, e aí depois de um tempo tá lá, volta de novo. Você Então, falou de micose. Existe alguém que tem alergia ao calor? tem. Existe isso? Tem. Porque eu vou pra praia, eu achava que era o protetor e não era. Muito quente, começa a me dar aquelas bolinhas assim, gente. Tem pessoas que têm alergia ao calor, é uma condição que não é tão comum. Tem que se refrescar, tem que ficar embaixo do guarda-sol. Me falaram isso que tinha que comprar água termal. Eu falei, meu Deus, vou gastar todo o dinheiro na água termal lá na praia. Não vou nem poder tomar uma caipirinha, porque, né, vou ter que gastar água termal. Elegantérrima. Elegantérrima. Isso é real, então? É real, existe mesmo. Parece que não, né? Mas existe. Porque assim, eu falei, gente, protetor não é, porque eu testei todos, nada. E aí começou, aí um calor, eu falei, é só... E assim, aqui normal não acontece, é só ir pra praia, assim, né? O Nordeste que é mais quente, aquele sol torra mesmo. Pode acontecer sim, não, é uma condição que não é tão comum, mas tem relatos sim. Não tem cor, é só se refrescar. Tem que estar sempre num ambiente mais refrescante, né? Ficar embaixo do guarda-sol. É bom também porque já evita as manchinhas de pele, câncer de pele, já faz um combinado. Eu sei que dermatologista não gosta de sol de jeito nenhum, né? Ainda mais você branquinha, enfim. Não toma. Mas qual a dica que você dá, assim, para as pessoas, né? Até por causa do melasma, enfim, as manchas de pele, quem tem espinha, quem não tem. É sempre o protetor solar. Sempre o protetor solar. Então, as pessoas pensam que o uso do protetor solar deve ser restrito à praia ou quando a gente tem uma exposição grande. Já aprendi, que a luz daqui. Né? E, na verdade, não é isso. Então, todos os dias a nossa pele está sendo exposta, né? A gente sai na rua, a gente está exposto à radiação. Esse tipo de luz, ele também pode contribuir para a piora de manchinhas na pele, né? Então, o filtro solar tem que ser hábito nosso ali. A gente criou o hábito de escovar o dente, deixa ali o protetor solar do lado, também passa todo dia. Tá. Não só pela estética, mas por uma questão de saúde também, de prevenção de câncer de pele, né? Então isso é muito importante. A gente está sempre frisando no protetor solar, todo mundo aqui De usa. quebra, a gente já previne o envelhecimento, que a gente também adora, né? Mas também por uma questão de saúde, com certeza. Tá bom. Doutora Renata Castilho, dermatologista, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Até a próxima. Até a próxima. Seus contatos para quem quiser marcar uma consulta para ficar mais jovem, para cuidar da pele, da saúde, tiver alguma uma coceirinha, uma coceirinha que vocês falam, como é que vocês falam? Alguma alergia? Alergia, enfim, para tratar a pele. Prurido, acho que você quis dizer. Como? Prurido. Isso, eu gosto É de a nome coceira. bonito, entendeu? Nome chique. Sim, o contato da clínica é 3341-8441 e o meu arroba é doutorarenata.castilho. Obrigada, Obrigada, doutora. Gi. E até a próxima. Até. E a gente vai ficando por aqui, mas não fica triste, não. Ele vem chegando com toda a alegria dele e exuberância, viu? Beijo pra vocês. Fiquem aí com o Luciano Faccioli. Até a próxima. Fala, gente, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez na Rede Brasil de Televisão. Como todo dia eu falo, o time que está ganhando não se mexe. Um abraço a você em qualquer parte do Brasil, a você que nos assiste direto no sinal Rede Brasil, pelas afiliadas, pelas retransmissoras ou então no RBTV. Quero saudar ao Marcelão, ao Cauê, ao Rony, ao Diego, a nossa Maca, a Sil, toda a equipe de retaguarda do nosso Tarde Top. E um dos assuntos de hoje, da edição de hoje, é com a Silvana Mello, que é psicóloga, porque nós vamos falar de uma pesquisa que revela que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com seus chefes. Ô Silvana, apareça por favor, quero saber que história é essa, ou seja, 60%? É muita confusão, ou estou exagerando, hein, Silvana? Um abraço a você. Boa noite, muito bom estar com vocês, muito prazer aí estar com você, Luciano, com seu programa. Muito obrigado. É um número grande, mas olha, vamos imaginar que nem todo mundo tem a coragem de responder a uma pesquisa sobre o seu chefe. É né? verdade. Então, não é? Então, existe a possibilidade desse número ser bem maior. Nossa Senhora!
Meu Deus, Não é verdade? eu estou lendo aqui, na apresentação, aqui na minha fichinha, não é? Na minha colinha, né? É que o principal problema desse estranhamento entre entrevistados e chefes, né, ou gestores, é o feedback. Meu Deus do céu. Bom, a Silvana Mello eu devia ter apresentado anteriormente, mas a ordem dos fatores não altera o produto. A Silvana é uma psicóloga, mestre em administração de empresas pela PUC de São Paulo, pós-graduada em marketing pela FAAP, duas das grandes universidades, instituições de ensino do Brasil, e é especialista em desenvolvimento de executivos e também fez especializações fora do país. Eu vou te fazer uma pergunta, Silvana, que eu fiz no outro dia, não me lembro quem foi o entrevistado ou a entrevistada, mas eu me lembro que eu fiz. Eu trabalhei numa determinada empresa que o gerente, enfim, de jornalismo, inclusive, ele entendia que quanto mais os funcionários se degladiassem, mais se estranhassem, melhor seria a produtividade. O que você pensa disso, por favor? Então, cuidado com isso, né? Porque é verdade que é importante que as pessoas coloquem os seus pontos, que elas coloquem os seus pontos de conflito, de insatisfação, mas se degladiar é muito, né? Muito exagerado. Né? Você então... sabe que, sem te cortar cortando, que nós comentávamos isso nessa determinada redação, dessa determinada empresa. E aí sei, viu, Silvana, que as pessoas estão nos vendo, peraí, mas ele já trabalhou aqui, ali, acolá, foi numa dessas empresas, calma. Trabalhei em muitos outros lugares também, calma. Mas ele entendia sério, verdadeiramente, olha que loucura, Silvana, que isso para ele aguçava a competitividade. As pessoas no entendimento dele, que é um maluco, na minha opinião, e já achava isso, e continua achando, uma agressividade dentro de um limite tolerável era bom demais. Silvana, psicóloga é você, mas esse cara vou te falar, hein? O problema está nas polaridades, né? Tá. Então, quando a gente coloca o nosso ponto de vista, quando a gente não concorda com alguma coisa, ok. Mas quando existe um gestor, nesse caso, que ele promove o conflito, isso não gera um melhor desempenho, isso gera uma competitividade interna, que na verdade não ajuda a organização, porque a gente precisa trabalhar para competir para os outros. As empresas estão fora, né? Com os concorrentes de mercado, com aqueles que de repente ofereçam ou trabalhem o mesmo produto que você, ou no mesmo segmento com você, eu também, enfim, tenho essa impressão. E aí vem uma dúvida aqui que é a seguinte, Silvana, como que a gente pode melhorar esse diálogo, esta convivência entre gestores e colaboradores que até então se estranham pra caramba, hein? Então, aí não tem só um personagem, né, Luciano? Então, a gente tem o papel da liderança, que é procurar ouvir bastante as pessoas, procurar entender o quanto que ele está sendo respeitoso, o quanto que ele está sendo um líder inspirador, o quanto que está sendo bacana trabalhar com ele, o quanto que ele está engajando. O papel do colaborador também, dele ter coragem de se colocar, dele trabalhar numa transparência, onde ele consegue também colocar os pontos dele, e tem também o papel da organização como um todo, né? Que é um papel importante, a área de recursos humanos promovendo espaços internos onde as pessoas possam se colocar, as pessoas possam participar de um debate, melhorar essa conversa interna. E outra coisa que eu acho importante é assim, às vezes as pessoas e as empresas elas trabalham para dar o feedback de uma forma protocolar, ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses. E não precisa ser assim. A gente pode dar um feedback todo dia, quando tiver algum problema. Então, assim, eu acho que algumas coisas que são protocolares, a gente precisa cuidar para que elas sejam mais naturais, né? Mais simples, né? Porque, na verdade, assim, são duas pessoas trabalhando juntas, né?
um num papel de líder e outro no papel de liderado, né? Então, todo mundo precisa receber feedback, tanto o gestor como o liderado. E, às vezes, eu acho que as organizações estabelecem um esquema protocolar, uma coisa de, olha, uma vez por ano você tem que cumprir tabela, e, às vezes, o feedback ele também é entendido que ele tem que ser só do gestor para o colaborador, Sim, e não ao sim. contrário. Então, me permita. Normalmente esses entreveros ou essa situação dessa pesquisa realizada pela Mindsight, que é uma empresa de tecnologia e gestão de pessoas, que resultou que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com chefes, tá? Essa situação, Silvana Mello, psicóloga, acontece mais ou começa mais do gestor para o funcionário ou colaborador ou do colaborador para o gestor? Não sei se você tem essa avaliação ou esse numeral, não sei. É difícil, isso vai de empresa para empresa. Tá. Nessa pesquisa, eles pesquisaram acho que 1.260 pessoas de empresas diferentes. Eu acho que aí depende muito do nível de maturidade da organização, da liderança das organizações, acho que aí depende muito, Luciano. Tá, existe, não dê risada, hein, estou brincando, né? Mas eu estou um pouco desatualizado do que eu vou perguntar, por isso que eu vou perguntar. Ainda existe dinâmica de grupo? Ainda se faz ou é outro nome ou sei lá o quê? Qual é a prática do momento, Silvana? Existe dinâmica de grupo, existe espaços internos entre gestores e as pessoas e os colaboradores, existe entre o RH, existe troca entre gestores para eles também trabalharem com as equipes dos outros gestores, mas a dinâmica de grupo, sim, ela existe sim. Legal. E eu acho também, pois não. Luciano, que a gente vive numa pandemia, né? Então, eu acho que esse fenômeno, ele está um pouquinho mais grave, né? Porque muitas empresas não trabalhavam de forma virtual, né? Então, assim, muitas empresas tiveram que trabalhar de forma virtual. Então, a pandemia acabou deflagrando líderes que precisam ainda trabalhar um pouco mais, engajar mais, inspirar mais, só que de uma maneira distante, né? E esse é um outro dificultador, né? Sem dúvida. Vamos lá, se eu entendi corretamente, se eu não entendi, você me corrija, por favor. Eu dou um exemplo, Silvana. Agência bancária. Antigamente, isso muitos anos lá para trás, o gerente do banco era normalmente um senhor ou uma senhora com 300 anos de carreira bancária. Os demais gerentes também, senhores ou senhoras que já estavam há muitos anos naquela instituição bancária ou no ramo bancário. De alguns anos para cá, isso mudou. Você vai em toda e qualquer agência bancária, e sem desmerecer, mas só comentando, é menininho e menininha, ou rapazes e moças com pouquíssima experiência como gerentes, independente da área, que agora é uma grande divisão, né, em praticamente todas as agências, mas nem sempre, é uma opinião minha, Luciano, preparados para a função. É mais ou menos do que você fala ou entendi tudo ao contrário, hein? Perfeito, Luciano, perfeito. A gente vê nas empresas pessoas em posições de liderança, posições importantes, liderando muitas vezes algumas gerações, né? Então, pessoas que são que têm mais idade, que têm mais experiência até. Então, tem um processo a gente chama de juniorização, né? Que as empresas, de um modo geral, elas acabam colocando jovens que muitas vezes não têm preparo, ou então não acha importante esse negócio de feedback, simplesmente porque ainda não entendeu que isso faz parte da vida, que isso é importante, né? Então, com certeza, Luciano, uma leitura excelente. Legal, ó. Silvana, chefe bravo. Chefe, vai. Se bem que quem tem chefe é índio, né? Eu também me traí aqui, mas vamos lá. Gestor bravo. É gestor quase sempre inteligente
ou o gestor bravo se esconde na sua braveza, para maquiar algumas deficiências que ele tenha? O gestor bravo, o gestor que é muito fechado, ele pode sim ter essa defesa de ser mais bravo, mais fechado para mascarar alguma deficiência que ele tenha. Isso sim. Agora, não dá para a gente generalizar, né? Porque, de repente, a gente pode ter alguém que tem uma característica de introversão, que é fechado, que tem dificuldade de se comunicar, e que isso não é um mecanismo, é apenas uma característica. Sim. Silvana, me diga o seguinte, Silvana Mello, psicóloga, para quem só agora chegou na Tarde Top. Caramba, atrasou, hein? A Silvana batendo papo com a gente, estamos falando de uma pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia que revela que 60% das pessoas já tiveram problemas sérios com chefes, né? Ô Silvana, você atende muito pacientes que tiveram problemas de assédio na empresa, e aí deu um tilt aqui no tico e no teco, e tiveram que buscar apoio e tratamento psicológico? Acontece sim, né? Acontece dos dois lados, né? Ah, é? Eu acho que às vezes o líder ele não sabe que determinadas atitudes, né? Como, por exemplo, sei lá, falar alto, né? Maltratar, ou em público está fazendo uma exposição que está desmerecendo a pessoa, tanto pessoalmente como profissionalmente. Às vezes até o gestor não sabe disso, né? Então isso também tem. E tem casos onde a pessoa se vê nessa situação, algumas falam e algumas não falam por receio das consequências. O que você orienta para colaboradores que têm, nesse instante, que estão nos assistindo e que têm nas empresas em que trabalham, que colaboram, chefes ou gestores ou superiores grossos, boçais, ignorantes e truculentos? Qual é a orientação para tentar ou amenizar essa ignorância toda do superior, ou de repente sair pela porta mais próxima e vamos embora que aqui não é meu lugar? O que você pode falar nesse sentido como uma psicóloga, não é? Então, dependendo do nível da truculência, né? É difícil a gente lidar com alguém que é muito truculento e que não respeita as pessoas, é muito difícil. Agora, dentro da empresa, você pode buscar ajuda de recursos humanos, pode buscar ajuda de alguma área específica para tentar fazer com que esse líder... Normalmente, quando o líder tem um problema de truculência, de agressividade, não é só com uma pessoa, são com várias pessoas, né? Sim. Então, entender bem para quem na empresa que pode ser um canal para você ir lá e falar, olha, está acontecendo isso. Porque tem uma coisa, Luciano, as empresas estão muito preocupadas com essa questão, né, de assédio. Então, elas estão olhando para isso, até porque isso deflagra, inicia processos trabalhistas, né? Então, buscar ajuda. O principal nesse assunto é buscar ajuda. Silvana, o que é mais comum acontecer, ou de casos que você já atendeu e tem conhecimento? Uma mulher que lidera vários homens ter dificuldade no relacionamento, ou um homem que lidera várias mulheres? Os dois casos são desafiadores, né, Luciano? Os dois casos, né? E assim, dependendo do homem e dependendo da mulher que é a líder, porque a mulher, às vezes, quando ela está liderando, ela se masculiniza, né? E sem querer, ela demonstra um lado que é um lado que não é dela, e aí ela perde um pouco da identidade, né? Então, tem esse ponto, né? Então, a mulher, se ela não tiver uma maturidade suficiente, ela pode ficar igual um homem, liderando. Né? Alguns defendem uma tese assim, eu não sou desse time, que a mulher coloca mais medo no homem, nessa questão trabalhista ou de relação
é profissional. É uma besteira isso ou não? Não sei. Olha, a mulher, quando ela recebe algum tipo de assédio, quando ela recebe algum tipo de, sei lá, algum ambiente em que ela esteja envolvida que não está sendo respeitoso, ela coloca, assim. Normalmente, a gente vê a mulher colocando, sim. Legal. E para finalizar, Silvana, eu recebo hoje aqui na retaguarda meu amigo Rogério Andrade, que é um comunicador, homem de rádio, homem de TV. E ele ainda comentando hoje que eu receberia você aqui no nosso programa, né? Ele me perguntou o seguinte: pergunte a Silvana Mello, psicóloga, a seguinte questão: a pandemia deixou as pessoas inseguras, principalmente aqueles que têm cargo de confiança ou de comando? Essa é uma realidade, Silvana? Essa é uma realidade. Eu trabalho com várias empresas, tem uma insegurança, porque quando você está liderando pessoas que estão em casa, as pessoas estão concorrendo com várias distrações, né? Com celular, com jogo, com a família, Sim, com várias outras coisas, né? Então, tem essa questão, ela é evidente, né? A questão do distanciamento é mais difícil muitas vezes. Imagina um líder que tem várias pessoas que estão nas suas casas, opa, de diferentes perfis, sim. Uma diversidade enorme. E aí, como é que você lida com tudo isso? Então, sem dúvida, a pandemia ela trouxe um dificultador muito grande para as organizações, para os líderes. Legal. Silvana Mello, foi bem bacana você emprestar parte do seu conhecimento e espalhar isso ao Brasil inteiro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade que com certeza vamos voltar a nos falar, a bater esse papo com muita informação, tá bom? Muito bom estar aqui com você, viu, Luciano? Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, uma sequência positiva de semana para você. Depois do intervalo, vamos falar de um outro assunto bem importante. Qual é? É o Momento Maldade. Eu só conto na volta. Aguardem até já.